Pais queridos, queiram estar assentados. Graças a Deus, temos a oportunidade de, mais uma vez, estarmos nesta casa para glorificarmos ao Senhor e darmos mais um passo no aprendizado das palavras de Cristo. Amém, queridos? Hoje nós vamos ao passo de número 79 dos ensinamentos de Jesus, dos feitos de Jesus, das ações de Jesus, de onde nós pretendemos tirar lições para a nossa vida. O passo de número 79, ele está baseado em Lucas capítulo de número 13, versículos 10 a 17. Neste passo, Jesus vai à sinagoga num dia de sábado, e quando ele está lá na sinagoga, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. É interessante essa expressão, um espírito de enfermidade. É algo que não é físico, é algo que está dentro. O espírito sempre aponta para a imatéria, algo que pode surgir tanto da possessão, ou obsessão de espíritos imundos, como pode ser do próprio espírito do indivíduo. Como nós já falamos aqui sobre doenças que vêm da soma ou psicossomáticas, que são doenças que se originam na psique, então na imatéria, no pensamento, na preocupação, nas fobias, no medo, nos traumas psíquicos, e que podem trazer disfunções para o corpo. Então, quando a Escritura apresenta aqui que havia um espírito de enfermidade, ela está dizendo que há uma origem aqui que não é genética, não é física, mas que teve o seu início dentro do imaterial. O evangelista, apesar de ser um médico aqui, Lucas era um médico, ele não define a origem, ele se limitou simplesmente a dizer, era um espírito de enfermidade. Ou seja, do imaterial originou-se uma enfermidade que chegou a atacar o físico, E Jesus, ou melhor, o evangelista diz que durante 18 anos, esta mulher que estava presente na sinagoga estava encurvada e ela não conseguia se endireitar completamente. Não tinha como ela ficar direita. Ela estava, vamos dizer assim, havia um fardo, um peso grande sobre ela, e ela não conseguia mais erguer a cabeça, andar normal. Ela estava em uma situação difícil, essa mulher. Ora, Jesus está ali na sinagoga, participando do evento da sinagoga, e ele vê essa mulher. E ao vê-la, você percebe aí nos versículos sequentes, do versículo 10 a seguir, ao vê-la, Jesus chamou a mulher e disse para ela, mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha que coisa interessante. A mulher não pediu nada para Jesus. Ela não reclamou para ninguém. Ela possivelmente já tivesse aprendido a conviver com o seu problema. Ela já entendeu que, quem sabe ela até acreditasse num karma, Só, eu nasci para viver assim. Eu existo para viver dessa maneira. Como alguns pensam assim. Há pessoas que acabam se sujeitando às condições de um mal que as acomete. Por exemplo, tem pessoas nervosas que dizem para todo mundo, eu sou nervoso. Ou eu sou nervosa, diz a mulher. Só, eu sou nervoso.
E ele vai dizendo para si mesmo que esse é o estado natural da sua personalidade. Quando, na verdade, não precisa ser. Ele pode deixar de ser nervoso. Pode ser liberto por Jesus, né? Outro diz, olha, eu não tenho coragem. Eu não ouso nada. Eu não tenho coragem para nada. Ele diz, eu sou medroso. E aí se identifica com aquilo e vai vivendo como um medroso. E, de fato, a vida se torna difícil para tal pessoa, porque tem medo de tudo. Tem medo do que pode acontecer, tem medo de perder, tem medo de todas as coisas. São enfermidades que podem ser um espírito de enfermidade, ou seja, um sopro que o influencia a pensar que ele é daquele jeito. Essa mulher é provável que tinha se acostumado a ser desse jeito que o evangelista descreve, posto que mesmo frequentando a sinagoga, ela não pediu ajuda para si. E mesmo Jesus estando na sinagoga, ela também não pede ajuda para Jesus. Ela não diz nada. E Jesus é que olha para ela, porque Jesus tem essa graça de perceber, de discernir, de conhecer, de saber, através do Espírito, a vida na imatéria. Jesus consegue ter raio-x da alma das pessoas. Ele consegue enxergar as pessoas e discernir as pessoas por dentro. Olha só. E ele percebe que esta mulher está sujeita a esta condição que, segundo o evangelista, é uma condição que parte do espírito daquela mulher. É uma condição espiritual. Tem uma carga aí a partir do espírito. Então, esta mulher, ela certamente também tinha uma grande fome de aprender de Deus. Porque mesmo com todos esses males, ela estava na sinagoga, ela estava no lugar aonde se reuniam para aprender a respeito de Deus. As instruções da sinagoga eram a palavra de Deus, era a orientação a respeito de Deus. E mesmo ela tendo essa carga, esse fardo há 18 anos, mesmo estando em profundo sofrimento há 18 anos, esta mulher não deixa de ir à sinagoga. Isso me chama a atenção. Isso faz com que eu pare e pense, que esforço tremendo para essa mulher deixar a sua casa e ir até o local de encontro, de reunião, para participar, apesar de estar com esta enfermidade ou com este espírito de enfermidade que a amarrava. Tá? Com todos os problemas, ela não deixa de ir lá. Ela vai buscar a Deus. Esse era o sentido. Eu vou à sinagoga, por quê? É sábado, sábado é dia, lá para os judeus é dia de aprender, é dia de ser instruído, é dia de buscar a Deus, é dia de se dedicar para Deus. Eu vou à sinagoga. E ela vai lá. Olha só que coisa interessante. Às vezes nós, por qualquer coisinha, não viemos, né? Por qualquer motivo a gente deixa para lá as coisas de Deus. Mas ela não. Ela estava ali, ela estava buscando a Deus. Isto nos traz grande lição. Outra grande lição que surge aqui é que Jesus olha para ela e resolve o problema dela sem ela pedir para Jesus. O que nos mostra aqui que Deus conhece os nossos problemas. Deus sabe o que nós passamos. Deus não esqueceu de nenhum dos seres humanos. Ele sempre está olhando para nós. Ele conhece as nossas cargas, as nossas dificuldades. Ele conhece as nossas falhas, mas ele também conhece as nossas virtudes. Se nessa mulher tinha um grande problema espiritual, mas tinha também uma grande fome, uma grande sede por Deus.
Pois ela estava lá, no lugar onde se aprendia de Deus. E Jesus vendo-a, Jesus olhando para ela, percebendo, discernindo a carência, a necessidade, ele chama a mulher. E ele diz para ela: você está livre do seu mal, diante de todos. Ele cura aquela mulher totalmente, ele alivia ela de seus fardos, aquele que já tinha dito lá atrás: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele já tinha feito esse convite, e agora ele vê aquela mulher ali, e ele percebe essa carga sobre aquela mulher, e ele chama ela. O evangelista diz aí que Jesus chama ela. E ela atende o chamado de Jesus. Aqui nós temos uma outra profunda lição. Porque às vezes nós ouvimos muito de Jesus, nós ouvimos falar dele, nós estudamos as palavras dele, nós analisamos o que ele diz, mas nós não atendemos o seu convite. Lamentavelmente, algumas pessoas não atendem ao convite de Jesus. Algumas pessoas não obedecem o seu chamado. Quando ele diz: filho, olha, te despreocupa. Filho, confia em mim. Filho, eu posso te ajudar. Te tranquiliza, vem cá, põe fé em mim. Eu te ajudo. Eu posso resolver o teu problema. Eu posso solucionar essa questão que você pensa que não tem jeito. Às vezes Jesus nos fala assim, dessa maneira. Ah, irmão, mas ele nunca falou comigo assim. Você nunca ouviu uma mensagem ou um mensageiro de Deus dizendo isso? Ou você simplesmente frequentou as reuniões sem perceber o que é dito? Ah, não, mas não foi Jesus. Foi o pregador, foi o pastor, foi um profeta. Amigo, Jesus fala através de seus mensageiros. Ele fala através daqueles que ele enviou a anunciar a palavra. Neste caso aqui, Jesus estava na sua forma humana. Ele estava dentro da sua humanidade. Era o filho de Maria e de José que estava na sinagoga. E Deus estava falando por ele. Deus estava usando um homem. Era um homem enviado por Deus. Essa é a grande verdade. Era um homem falando em nome de Deus. E a mulher entendeu quando ele chamou ela. Ela atendeu o chamado, porque disse: esse homem de Deus, olha só, esse homem de Deus está me chamando, eu vou atender. E esse homem de Deus olha para ela, cheio do Espírito Santo, e diz: você está livre do seu mal. É interessante a expressão do seu mal. Do seu mal. Era um mal que pertencia a ela. Destaco aqui que o mal não veio de Deus. Este mal não veio de Deus. Ah, irmão, mas tem algum mal que pode vir de Deus? Sim. O mal que assolou Sodoma e Gomorra veio de Deus. O mal que destruiu os egípcios quando da fuga de Israel veio de Deus. O mal que fez correr todos os filisteus veio de Deus. Então tem mal que vem de Deus. E quando é que o mal vem da parte de Deus para mim? Quando eu quero confrontar Deus, e esbarrar com Deus, e discutir com Deus, e afrontar Deus. Quando eu me ensoberbeço e fico falando o que não devo falar, e me metendo no que eu não devo me meter, e fazendo o que eu não devo fazer, quando me torno um ímpio, um iníquo, um homem de vida torta, eu posso encontrar Deus como um adversário. E ele pode se tornar o grande Satã contra mim, que vai me destruir, que vai me aniquilar, que vai me abater. Não é assim? Ele fez isso com muita gente.
Então eu tenho que ter o cuidado para não ir contra o Criador e para não lutar contra o Espírito do Todo-Poderoso. Como diz Tiago em sua epístola, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Olha só, então o caminho meu, o caminho seu diante do Senhor é a humildade. Nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos o que somos e reconhecemos quem Ele é, e Ele nos ajuda e nos livra dos nossos próprios males. Nos livra das nossas aflições. O salmista testifica disso no livro dos Salmos. E ele diz, clamou este pobre, ó humildade, era rei de Israel. Clamou este pobre, um rei pobre. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Olha que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa. Nós precisamos tirar essas lições para a nossa vida. Aproximarmos-nos de Deus, não de forma exaltada, não se achando, não pensando que Deus é obrigado a nos atender, como ensinam algumas teologias por aí, a teologia do determinismo, determina que Deus tem que fazer. Entendeu? Dá tapa em cima da mesa que Deus sai correndo para te atender. Não é assim, não é dessa forma. Deus atende o humilde, o contrito de coração, aleluia, aquele que chega diante dele reconhecendo a sua glória, magnificência, sua graça, sua bondade, seu amor, e chega com humildade, diz, Deus, eu preciso de ti, eu preciso da tua ajuda, eu preciso, esse ele atende. Ou aquele que o procura e silenciosamente vai convivendo com o mal, que entende que não pode se livrar dele. Neste caso aqui, através de Jesus, a mulher é liberta daquele mal. Quando Jesus faz isto por aquela mulher, os religiosos que estavam ali, o príncipe da sinagoga, o dirigente, os anciões radicais, aquelas pessoas que radicalizam tudo, porque se acham muito justas, muito santas. Isso é um problema, sabe, irmãos? Quando eu falo isso, eu não tenho nada contra ninguém, não. Mas eu sou contundente nessa área para que você nunca seja assim. Nunca se ache melhor do que ninguém. Nunca pense que você ora mais do que os outros. Nunca tenha em mente que você é superior ao seu irmão. Pelo contrário. Papai do céu não faz acepção de pessoas, ele nos trata todos iguais. Todos iguais. Mas eu busco mais, eu oro mais. Se ora nesse sentido de simplesmente mostrar que ora mais, não pensa que o pai vai dar mais atenção para ti. Entendeu? Nós temos que ter um cuidado nessa relação com Deus. Os religiosos viram que Jesus tinha aliviado o fardo daquela mulher, tinha curado ela. Ao invés de eles ficar felizes, eles acham ruim. E eles dizem, olha, é dia de sábado. O sábado é tradicional. O sábado nós temos que usar para nós adorar a Deus, glorificar a Deus. Sábado não é dia de curar. No sábado a gente não faz essas coisas. Está escrito, 6 dias trabalharás e no 7º tu descansarás. Ora, hoje é dia de descansar, vai descansar de fazer o bem. Mais tarde o apóstolo vai escrever e diz, não vos canseis de fazer o bem. Não há descanso para fazer o bem se faz o tempo todo. Certo? E aí Jesus disse, olha aqui, vocês são uns fingidos. Eles começam a criticar Jesus por causa do sábado. Então ele argumenta e diz assim, escuta, vocês são os fingidos. Que hipocrisia é essa? Qual de vocês não leva o boi de vocês? Porque o carro lá era boi, né? A força
dos empresários era o jumento, era o asno, entende? Era o camelo e era o boi. Ele disse, qual de vocês no dia de sábado não solta o boi para ir tomar água? Qual de vocês, porque é sábado, não leva o animalzinho, não vai lá, abre a estrebaria e manda o animalzinho, libera o animalzinho para ir pastar? No sábado vocês não cuidam dos animais de vocês? E agora eu venho aqui, cuido de uma filha de Abraão, uma descendente de Abraão, uma irmã de vocês. E eu liberto ela, que há 18 anos vem sofrendo. E vocês vêm reclamar porque eu não devo fazer isso, porque é dia de sábado? Que hipócritas, que fingidos. Jesus demonstra com isso que qualquer religiosidade que não traz em seu conjunto o amor profundo pelo próximo, não tem valor nenhum para Deus. Religião sem amor é balela. Religião sem amor não tem valor nenhum. Pode orar, pode jejuar, pode dar todos os bens, pode pregar, pode distribuir folheto, pode fazer o que quiser. Se não houver amor, não tem valor nenhum. Ora, está dentro de uma reunião, aprendendo a respeito de Deus, e quando alguém faz um bem para libertar uma pessoa que está enferma, acha ruim. Acha ruim. Não gostei não. Ele foi ajudar aquela mulher encurvada, ele endireitou ela. Tá, mas você não gostou por quê? Porque é dia de sábado. Olha a religiosidade. Olha só como os homens trocam as coisas, como inventam, como se desviam do propósito de Deus e mergulham nos seus próprios propósitos. Que coisa tremenda. Então Jesus diz, ora, se vocês soltam os animaizinhos de vocês, eu não ia libertar essa prisioneira deste espírito de enfermidade ou desta prisão espiritual em que ela se encontra? Claro que eu vou libertar. Jesus diz que ela estava presa de Satanás. Ah, irmão Adilson, então tem o Satanás. Claro que tem. Ela estava presa por uma oposição a Deus. O tormento da mulher era resultado de uma oposição que havia com relação a Deus. Sabemos que Satanás é o oposto a Deus. Satanás é opor-se a Deus. É o contrário da espiritualidade. Logo, Satanás é o apego à matéria. Eu estou conduzindo vocês para um aprofundamento na causa da enfermidade da mulher. Tudo indica que essa mulher tinha se tornado materialista. Satanás aqui é que ela deixou a conexão espiritual e ficou em uma condição físico-material entregue a propósitos terrenos. A própria doença indica uma lição para nós. Ela andava encurvada. Quem anda encurvado olha para baixo, para a terra. A sua enfermidade é uma sobrecarga. Ela não teve condição de desenvolver a sua espiritualidade. O apego e o excesso de matéria é a carga que levam muitos a se encurvar. Por que nós estamos atualmente com tantos problemas de depressão nas pessoas? Por que tantos problemas de fobias? Por que não tem vaga? Hoje você vai fazer aí uma consulta, quer consultar com um psiquiatra, você tem que agendar para 8 meses para frente.
Você já parou a pensar por quê? Eu te digo, as pessoas se tornaram materialistas. E a busca pela matéria tem arcado os indivíduos, tem esgotado a alma e tem sido um fardo no espírito. As pessoas estão adquirindo bens materiais, mas estão empobrecidas das coisas espirituais. Satanás é a soberba da vida. Satanás é o egoísmo que se apresenta diariamente. Satanás é a entrega à matéria. Matéria e mais matéria. Por que no Gênesis diz que pó será a comida da serpente? O que é pó? É matéria. Matéria será a comida da serpente. A serpente lá, ilustrativa, indica a imaginação humana. Aponta para a imaginação humana. E a imaginação dos homens atualmente é o quê? Adquirir mais, adquirir mais, adquirir mais, e mais, e mais, e mais. Ficar rico, acertar na loteria, acertar num bom negócio, acertar numa jogada legal, para de um dia para o outro não precisar trabalhar mais, não precisar mais fazer esforço nenhum. Tudo contrariando o Criador. E quem se opõe ao Criador é o quê? Satã. Opositor. Você está conseguindo compreender, sem mística, sem invenção, a realidade que a Escritura traz para nós? Qual é a serpente que come pó? É alguma serpente que sai da bananeira, do monte ali e sai? É uma cobra coral? É uma jararaca? Ela come pó? Não, ela come ratinho. Não é verdade? Outros animaizinhos. Então que serpente é essa que come pó? A imaginação do homem, que é má desde a sua meninice e que ignora a voz do Criador, representando Eva lá no Gênesis e Adão, o ser humano ou a humanidade. Através da imaginação, a mãe de todos os povos interrompe o fluxo da comunhão com Deus, imaginando ser o que não é, querendo ser o que não pode ser, buscando para si o que o Criador disse para não buscar. E, consequentemente, Adão, toda a humanidade